Boa noite. Vamos aqui dar início à nossa escola bíblica. E eu quero, antes de nós até abrirmos a Bíblia, eu quero explicar uma coisa a vocês. Quero já começar por dizer a vocês que esta aula de escola bíblica de hoje e da próxima sexta-feira, portanto, hoje é dia 25 e penso que será dia 2 de agosto, se eu não estou em erro, se eu estiver a fazer bem as minhas contas, sumir, acho eu, 2, 3, 4, não, dia 1 de agosto, 31, julho é 31, 1 de agosto, vão ser duas aulas muito específicas, muito importantes, que eu exorto, sextas-feiras, que eu exorto vocês a estarem cá para ouvir e até aconselhar os outros nossos da escola bíblica a estarem cá presentes. Eu hoje vou falar sobre luto ministerial. E na próxima semana vou falar sobre despir as vestes sacerdotais. Isto surgiu a propósito de uma conversa com o pastor Jonas Santana, porque nós chegámos à conclusão que há muitos pastores, muitos presbíteros, muitos diáconos, muitos irmãos em Cristo, que, tendo saído de um ministério e entrado noutro, nunca fizeram o luto ministerial. Em alguns casos, nunca despiram as vestes sacerdotais anteriores. Porquê? Porque depois, quando vão para outras igrejas, quando vão para outros ministérios, levam os tiques todos que tinham e vão com aquela, desculpa a minha frontalidade, porque estas mensagens não vão ser fáceis, não são mensagens fáceis, e eu vou usar termos que alguns de vocês não estão à espera que eu use, mas entram com jactância e arrogância porque pensam que são alguma coisa. E eu quero começar por dizer, antes da gente sequer abrir a Bíblia, eu quero começar por vos dizer, e atenção, nunca se esqueça, que eu estou sempre a pregar em primeiro lugar para mim, e eu não estou a pregar hoje, eu estou a ensinar, eu estou a ministrar uma aula de escola bíblica, e até quero pedir ao Senhor Jesus que me ajude, e que o Senhor Santo Espírito possa materializar na minha mente, no meu coração e na minha boca, aquilo que Ele me mostrou, e que possa semear essa semente nos vossos corações, para que nós possamos crescer no conhecimento da verdade, podendo chegar e atingir a estatura varonil de Cristo, para que possamos agradar a Deus em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Então, qual foi a conclusão que nós chegámos? Que muitos de nós nunca fizemos a verdadeira passagem. Então, o que é que acontece? O que é que sucede na vida destes servos? Porque muitos deles são válidos. Muitos deles são pessoas com talentos, capacidades, com chamada de Deus para fazer uma determinada tarefa. Ok? E porquê que, quando saem de um ministério e vão para outro, porquê que a maior parte das vezes, para não dizer sempre, mas é a maior parte das vezes, não conseguem nem ter o mesmo sucesso que tinham, não conseguem executar as tarefas da mesma forma, nem serem verdadeiramente felizes a servir a Deus como já tinham sido. E eu quero começar já aqui por dizer a vocês uma coisa. 90% dos casos, para não dizer mais, eu já estou a ser simpático com os números, é apenas por uma só razão. Saíram daquele sítio, mas aquele sítio nunca saiu do coração deles. Então eles vão para outra igreja, mas com a esperança de poder implementar as coisas que faziam no outro lado. Porque acham que o outro lado está certo. Irmãos, só há duas formas de sair do ministério.
ou porque entramos em conflito com a liderança, ou porque Deus nos tira de lá. Por vezes, é preciso as duas coisas. Às vezes já estamos em conflito com essa liderança há muito tempo. E é preciso Deus tirar-nos de lá, porque senão não saímos. Porque estamos acomodados. Outras das vezes, porque até nos identificamos com o sítio. Há alturas até em que já não nos identificamos com o sítio, mas não nos imaginamos noutro sítio. Isto acontece com igrejas, acontece com empregos. Isto acontece com namoros. Casamentos não há hipótese. Se você casou, casou. Se você assinou o papel, disse que sim, comeu o bolo, fez tchim-tchim, meu amigo. Certo? Mas às vezes acontece. E é por isso que eu às vezes ouço assim. Aí vocês namoram, assim, sim. E namoram há quanto tempo? Há 12 anos. E nunca há de sair daquilo. Porquê? Porque um deles não quer o compromisso mais sério, ou porque nenhum deles se vê num compromisso mais sério, ou porque sabem que no dia em que casarem, como exige um compromisso mais sério, acaba. Estão juntos não por amor, mas estão juntos ou pelo dinheiro, ou pelo sexo, ou pelos benefícios que aquela união pode trazer, porque se calhar ele tem um bom carro. É uma pessoa que tem um carro de luxo. E você gosta? Quem é que não gosta de sentar o fofinho nos bancos em pele aquecidos no inverno? Aquilo até aquece a espinha, quanto mais o fofinho. Quem é que não quer sentar num banco, num morcego, exato, no morcego benze-te, com ar-condicionado direcionado só para si, e que os outros até podem não ter, mas aquele é um ar-condicionado fresco. Quem é que não poderia ou não gosta de ir jantar fora todos os fins de semana? Mas se calhar sem esse namoro, sem essa pessoa, você não consegue, porque tem um salário mais baixo. Vocês estão a compreender? Benefícios. Então, acho que já chegámos a uma outra coisa, que é o compromisso. O segundo grande problema de muitos de nós não sermos felizes, às vezes, no serviço a Deus, é o compromisso, ou a falta dele. Eu gosto de servir a Deus, pastor. Eu gosto de servir a Deus, mas essa coisa de ter que chegar mais cedo para os ensaios. Pastor, pastor, conta comigo. Conte comigo todos os dias. Mas quando você se apercebe que tem que parar de ver filmes até às 4 da manhã ao sábado, para ao domingo levantar cedo para vir à igreja, ou parar de jogar, ou parar de isto ou aquilo. Pastor, conte comigo. Esta igreja é a igreja que eu amo. Mas você gasta milhares de euros por ano em Uber Eats. E encomenda comida a torto e a direito. Umas vezes vem o torto, outras vezes vem a direita. E depois, ao fim do mês, não sobra para vir à igreja. E há sempre um domingo que faltamos. Porquê? Porque não temos para vir. Compromisso. Porque nós não fazemos isso com o trabalho. Nós vamos trabalhar. Com febre. Sem febre. Com o braço a doer. Com a unha encravada. É verdade o que eu estou a dizer ou não? Compromisso. Quando nós começamos a analisar as coisas mais a frio, eu ainda só estou a falar nas bases. Porque se nós começarmos a subir na pirâmide, e olha que eu não ia fazer assim, eu ia fazer assim. Porque a pirâmide de Cristo é invertida.
Quando nós começamos a subir a pirâmide e começamos a falar no presbitério, no diaconato, no pastorado, no episcopado, nas lideranças principais da igreja, então eu quero-vos dizer, e vou-vos dizer a vocês hoje, que só estamos nós aqui e ninguém nos vê, ninguém está a ouvir. Ninguém vai aprender isto. Como dizia uma pessoa hoje no Facebook, eu percebi porque é que ele escreveu aquilo. Eles já sabem tudo. Eles sabem tudo. Mas o que é certo é que muitos deles, o que é que eles pretendem? Perpetuar aquilo que eram. Perpetuar aquilo que eram. Irmãos, quando eu saí de um certo ministério neopentecostal, o que é um ministério neopentecostal? É um ministério que até começou normal, começou bem. É um ministério que, com o tempo, acrescentou o neo. Neo significa novo. Quer dizer que vamos pôr isto nos termos antigos, que é pentecostal reformado. Só que o reformado de hoje, para mim, está associado a Lutero. E então era injusto pôr aquele que nos ajudou a abrir os olhos para a verdade, meter no mesmo saco daqueles que introduziram a teologia da prosperidade, a essência da cura divina como base da vida cristã, que é mentira, a essência de que temos que andar sempre em perfeita vitória, quando não estamos e não temos que estar, porque nós não somos perfeitos. Aquela essência de que o cristão não pode ir ao hospital, não pode falhar, não pode ir ao médico, e um cristão que o faz é considerado fraco. Aquela doutrina de que nós não podemos ser pobres, nós nascemos para ser ricos. Nenhum de nós nasceu para ser rico. Ouviu o que eu disse? Você sabia que até o judeu não nasceu, nem foi criado, nem foi preparado por Deus para ser rico? No entanto, a ganância do ser humano faz com que o judeu queira ser rico e queira ser superior aos outros. E como eles têm a bênção de Deus, porque Deus nunca volta com a sua palavra atrás, assim como os ismaelitas, tudo onde eles põem a mão, eles prosperam. Nem que seja vender areia no deserto, chapéus de chuva na Nicarágua. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Sal em Salinas. Ok? A esse já lá vamos. E depois é as doutrinas fraturantes, que é a quarta dimensão, a fé como se Deus fosse um multibanco, um músculo, um braço, como se Ele fosse o nosso criado, um cartão Visa. A fé, quando a fé não tem nada a ver com isso. O apostolado como sendo o título mais alto, quando não é, não é. Irmãos, muita gente vai me odiar ainda mais do que já odeia. Mas o que eu quero é trazer-vos um bocadinho da verdade e trazer um bocadinho mais de liberdade ao vosso coração. Alguém hoje dizia-me assim: o que é que falta à nossa igreja para encher? E eu disse, provavelmente não vai nunca encher. Vai ter mais gente, mas nunca vai encher. Porque as pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem ouvir este discurso que eu estou a fazer agora. Mas, veja, eu estive 8 semanas a ensinar acerca do machado na raiz. E vocês começaram a ver. Se calhar não repararam. Mas e a partir da 5ª mensagem, começaram a vir menos pessoas à igreja. Quando é que a coisa mudou? Quando eu terminei a série e falei sobre como ouvir a voz de Deus. Vão ao YouTube ver as visualizações e vocês começou nas 170, 150, 120, 90, 70. A mensagem de como ouvir a voz de Deus tem imensas visualizações.
Porque é o que as pessoas querem. E se eu ensinasse sobre como vencer na vida, como obter a benção de Deus, como agradar ao coração de Deus e ser abençoado, a igreja enchia em 3 tempos. E se eu pusesse a cereja no topo do bolo, que era levantar uma segunda oferta, agora no fim do mês, em agosto nem se notava que era férias. Até os extraterrestres vinham. Aterravam a nave ali no parque infantil, aqui na Praceta, e entravam aí. Você nem dava conta que eles eram extraterrestres. Vocês estão a compreender? Só que irmãos, eu tive uma semana ausente. Isso não quer dizer que eu tenha vendido a alma ao diabo, nem entrei por atalhos, nem vou agora, a partir de agora, entrar no facilitismo. Vamos continuar na mesma. E vamos obedecer a Deus. Porque a obediência a Deus é que traz verdadeira prosperidade. Então, porquê que muitos não conseguem fazer o luto ministerial? E o que é isto do luto ministerial? Há uma passagem na Bíblia que eu vou pedir ao Tiago, porque eu escrevi aqui outras coisas e não escrevi esta. Vou pedir ali ao Tiago para me procurar aí a passagem em que Pedro nega 3 vezes a Jesus e depois a outra passagem em que Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu amas-me? Eu acho que ambas estão em João, mas tu depois diz-me. Quando tiveres a primeira, põe ali no nosso ecrã, enquanto eu vou explicando aqui algumas coisas. O luto ministerial primeiro que tudo, é variável e depende de pessoa para pessoa. Segundo, depende do envolvimento em que a pessoa esteve na igreja em que estava. Porque, por exemplo, não interessa qual é o cargo. Não interessa o cargo, interessa o envolvimento. Porque, irmãos, há diáconos que contam ofertas. Há diáconos que fazem depósitos bancários. Há diáconos que assinam documentos. Não é uma questão de ser presbítero, pastor, evangelista, profeta, seja lá o que for. O cargo que a pessoa teve na igreja. O que eu quero que vocês compreendam a sério é, primeiro que tudo isto. O luto ministerial é uma coisa que todos temos que fazer. Eu não posso hoje sair da Igreja da Alegria e amanhã passar a frequentar a Igreja da Tristeza, porque o que é que vai acontecer? Eu não vou suportar a mudança. Na Igreja da Alegria eles estavam sempre a rir e bem dispostos. Batia-se palmas por tudo e por nada, dizia-se amém. Havia pessoas até inclusive que durante a pregação diziam glória a Deus, aleluia! E na Igreja da Tristeza eles são mais comedidos. Ninguém grita aleluia, amém são muito raros, não se batem palmas. Cantam-se metade das músicas que se cantavam no outro lado. E você diz assim, então, mas Deus está na Igreja da Tristeza. E por que não? A Bíblia diz que nos nossos momentos de tristeza, Ele está lá connosco. Estarei contigo. Aonde? Na angústia. Então, não podemos, só porque a igreja é diferente, não podemos pensar que Deus não está lá. Primeiro. Segundo, eu mudar hoje e amanhã passar para a outra, eu vou fazer comparações. E ao fim de uma semana ou duas, e se não for menos, a pessoa vai começar a pensar, será que eu fiz bem em mudar? E se calhar até foi Deus que lhe disse para ele sair. Será que eu estou a fazer o que é certo? Isso aconteceu comigo. Já fez 18 anos que eu saí de uma certa denominação.
E ao fim de umas semanas e uns meses, com umas certas coisas que começaram a acontecer na minha vida, houve um dia que eu fiquei a pensar, será que eu fiz o que era certo? Eu estava sentado no meu carro e eu fiquei mesmo com dúvidas. Será que era isto que Deus queria que eu fizesse? Será que eu ouvi bem a voz de Deus? Vocês estão a compreender? Porque, não se esqueça, que nós temos um inimigo que é perito em coincidências. É perito em pôr-nos em circunstâncias e a pôr-nos em situações que, quando acontecem na nossa vida, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é aquela frase: será que tomaste a decisão certa? E aproveito para explicar isto a toda a igreja. Olha que isto é mesmo muito importante. O diabo nunca vai pôr em causa aquilo que ele não sabe. Nem nunca vai pôr em causa aquilo que ele não tem argumentos para combater. Porque há uma coisa que a palavra de Deus precisa, de mim e de si, para nós a podermos abraçar: fé. Por isso, em Hebreus 11:6 diz que sem fé, não diz que é difícil. O versículo não diz, escuta o que eu estou a dizer, o versículo não diz que é difícil agradar a Deus. Também não diz que se torna mais complicado. Diz que é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Creia que Ele existe. Creia que Ele falou tudo o que está escrito neste livro. Creia que Ele tinha substância para prometer, legislar, tornar real tudo o que está neste livro, sem que Deus dissesse assim: eu disse isso. Eu não me lembro onde é que isso está. Está lá em Sofonias. Sei que eu não me lembro. Sofonias, desculpa lá. Não. Tudo o que o Senhor falou, tudo o que o Senhor disse, tudo o que Ele tornou lei e tudo o que Ele depois assimilou com a graça e com a misericórdia, através de Jesus Cristo, mantendo-se real, verdadeiro, eficaz, poderoso, invencível, indestrutível, perpétuo. Ele não vai ter problemas de memória e dizer: não, eu não me lembro. Creia que Ele existe, creia que Ele falou aquilo, creia que Ele tinha substância para prometer aquilo e dizer: eu posso fazer isto até o fim do universo, porque eu tenho poder para isto. Creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Vocês estão a compreender? É impossível agradar a Deus sem fé. Então, eu tenho que ter fé. Por isso é que ele, Satanás, quando ele argumenta connosco, ele não argumenta com a tua fé, com a minha fé, ele não argumenta com a tua crença. Não. Não, ele põe a minha crença em causa. Não, Senhor. Ele põe em causa a palavra daquele que falou. Por isso é que ele não pode ser advogado, nem procurador.
Porque o procurador e o advogado não podem pôr em causa aquilo que lhe dá o título. Então, porquê é que ele põe em causa Deus? Porque é o ódio que ele tem. Ele tem um ódio de morte. Ele quer que seja feita justiça castigando-nos. Não, faz com eles o que tu fizeste comigo. Pois, como é que o teu servo Rui e o teu servo Zé Manel andam tão felizes e bem dispostos? Tu dás-lhes tudo. Vocês estão a perceber? Como é que o David há de servir a Deus com alegria? Tu dás-lhe tudo o que ele te pede, tu dás-lhe. Testa-o a ver se ele não te vira as costas. Porque foi o que ele fez quando Deus o testou. Quando Deus lhe disse, não podes ser igual a mim, vai lá para o teu lugar. O que é que ele fez? Arrastou com ele um terço de todos os seres espirituais do céu. Argumentou contra aquele que falou, fala e falará até ao final dos tempos. É isto que eu quero que vocês entendam. E o luto ministerial implica eu desagregar-me de onde eu estou, recolocar a minha fé em Deus e na sua palavra. Isso leva o seu tempo. E pedir a Deus que me mostre para onde é que eu devo ir. E porquê é que cometemos esse erro? Porquê é que cometemos os erros que cometemos? Porque não perguntamos para onde é que eu devo ir. Não, vamos à net ver qual é que tem as moças mais bonitas no louvor. Olha, esta aqui, olha. Eu moro em Sintra, mas esta igreja fica ali para Alcobaça. É um saltinho. Mas vale a pena pelas moças. Qual é que é a igreja que parece mais rica? Epá, eles têm um vídeo. Epá, tem grua e tudo. E vou eu para lá. Vocês estão a perceber? Mas se Deus lhe disser assim, não, vais para ali, em tal sítio. Porque está lá o meu servo que precisa de ti. Está lá um servo que me é fiel. E a equipa que está com ele são fiéis ao meu nome. Vai lá ajudá-los. Vai tu aprender a ser fiel e vai lá ajudá-los. E eles vêm de bom grado. Vêm de bom grado e vêm com alegria, tal e qual como Marcos 4. Os 4 tipos de semente. Quem é que sabe quais são? A que cai no caminho, a que cai entre pedregais, a que cai entre espinhos e a que cai na terra boa. Então eles vêm de bom grado. E depois perguntam, que dias é que é a reunião de intercessão? Não há. Não. Intercessão é à quarta-feira, à 1h30 aqui. Não é reunião. É um tempo de oração específico. E agora já sei que já ultrapassou as 2 horas de oração. A malta aí a orar e a presença de Deus a descer aqui sobre este lugar. Portanto, se você quer vir, mas não tem oferta? Não. E não se ora, não se vem à frente, bater com o pé no chão, pisa Satanás. Então, como é que eu sei que o diabo fica amarrado? Logo aí a pessoa já fica... Tem reunião ao domingo às 10? Sim, às 10. Então e o quê? A reunião da família? Não, é a reunião. Celebração ao Senhor Deus. É? Até quando é que é a reunião de ceia, culto de ceia? Reunião de ceia. É quando o Senhor Santo Espírito põe no coração do pastor para se fazer Santa Ceia. Não há ceia todos os meses? Não. Que é para não perder nem o vigor, nem a eficácia. Para não se tornar um ritual. Obrigado. Já são 2 pontos negativos. Porquê? Porque entram à procura daquilo que tinham e não daquilo que Deus lhes quer dar. Este é que é o problema.
Não fizeram o luto. Não pediram a Deus perdão das pessoas que maltrataram. Porque acham que nunca maltrataram ninguém. Eu nunca maltratei ninguém. Ai não. Então o Espírito Santo de Deus vai levar o resto da tua vida, mas vai-te lembrar todos os dias alguém a quem tu respondeste mal, a quem tu trataste mal, a quem tu disseste coisas que não devias ter dito. E a pessoa vai ficar tipo, será que isto é mesmo de Deus? Porquê? Porque vem da igreja da bênção, do mar de rosas, da alegria. Eu gostei muito dos hinos, mas eu vinha habituado ao nosso inário. Era um inário que nós tínhamos, que era o acordeão divino. O pastor conhece o acordeão divino? São 680 músicas. Todas escritas pelo líder da igreja onde a gente estava. Lá não se canta outras coisas a não ser o que ele escreve. Aqui não, nós aqui cantamos hinos. Alguns deles que são mais idosos que alguns dos idosos que a gente tem na igreja. Mas que são os mais abençoados. Também cantamos hinos mais modernos. Fazemos assim uma mescla. Consoante o Espírito Santo, Deus vai dando à igreja e vai dando ao pastor e vai dando a algumas pessoas. Ok. Está bem. E levanta a oferta, levantamos a oferta, é bíblico. As pessoas também iam ao templo entregar as suas ofertas no gasofilácio. Ok. E a oferta especial quando é que é? Não há. Não há oferta especial? Não. O pastor acredita que Deus dá com uma oferta o mesmo que podia dar com duas. Deus é que é o Senhor, Deus é que é o nosso sustento. E só levantam uma oferta por fim de semana? Sim. Vocês têm apoios do Estado? Não. Não. Há um ministério americano que vos põe cá dinheiro todos os meses? Não. Sabe o que é que eu estou a falar? Crentes que pensavam que eram crentes, mas não são. Nunca foram convertidos verdadeiramente. Não, mas eu confessei Jesus como Senhor e Salvador. Eu até fui lá à frente. E nesse dia chorei. A minha vida mudou, nunca mais fui o mesmo. Mas tu és carnal. Tu acreditas. Irmãos, vocês estão a perceber onde é que eu estou a chegar, não é? E vocês conhecem pessoas assim. Quando as pessoas não acreditam que Deus é o Senhor da vida financeira desta casa, elas estão a dizer que estão na carne. Que não acreditam em milagres verdadeiros. Acreditam naquele milagre do feixe de ouro. Não, porque uma vez vi uma irmã ao meu lado. O feixe da mala ficou em ouro. E no fim da adoração, eu vi pó de ouro a cair sobre as pessoas. Pó de ouro. Eu vi a glória de Deus manifesta em ouro. Não há uma única passagem na Bíblia em que isso tenha acontecido. Não há um único episódio bíblico verdadeiro. Quer dizer, há um ou dois em primeira de imaginações. E num livro que o pastor Sérgio Pinto, Sérgio Silva, que ele descobriu que é Como Viver no Espírito de Mentira, que lá também aconteceu várias vezes naquela igreja. Não há milagres. Já venho há 3 semanas, ainda não vi uma curazinha. Não, meu filho, há curas. Há manifestações do poder de Deus. Há grandes milagres nesta casa, só que nós não os manifestamos. Porque o badalo não pode ser os milagres. Olha, quando proibiram Lutero de pregar e fecharam-lhe a porta da igreja, sabe o que é que ele fez? Escreveu a mensagem num papel
e mandou o acólito dele ir pregar a mensagem na porta. É daí que veio o termo pregar a palavra. Foi lá pregar a palavra. E as pessoas, como não sabiam ler, pediam a alguém que sabia para ler aquela mensagem. E muitos começaram a abrir os olhos. Vida e saúde. E nenhuma foi mudada, transformada por Jesus Cristo, por ver o coxo a levantar-se do chão. Quantas pessoas é que se converteram a Jesus Cristo depois de Pedro dizer àquele que estava caído e dizer assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu dou-te. Levanta-te em nome de Jesus. Ele foi curado. Foi ou não foi? E a seguir diz que 3.000 almas se converteram a Jesus. Diz ou não diz? Não, não diz! As quase 3.000 almas foi quando ele fez o discurso que rasgou a doutrina velha, a escola velha, a religião. Queimou o véu. E que ele falou simplesmente do Evangelho de Jesus Cristo. E este, crucificado e ressurreto. E diz que naquele dia se converteram quase 3.000 almas. E ninguém veio à frente fazer uma oração para entregar a vida a Jesus. E ninguém deu o nome no fim para receber uma cartinha em casa. Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não estão? Não estou zangado com ninguém, está bem? Eu só... Luto ministerial. Eu estou a falar dos carnais. Tem aqueles que são, como eu era, honesto, verdadeiro, ou pelo menos eu pensava que era, até descobri que sou miserável, terrível, nojento. Eu achava que era um grande pastor. Até o dia em que eu descobri que eu não sabia nada. Foi preciso ir a uma reunião de pastores, convidado por um amigo. Lidar com pastores de outras igrejas e sentir-me como se eu fosse anão. Nada contra os anões, mas eu senti-me anão. E porquê? Porque todos falavam em termos, em doutrina, em coisas que eu não sabia o que era. Porque aquilo que me tinha sido ensinado era fé, cura divina e finanças. Ai, senhorio de Cristo. Mas senhorio de Cristo ao pastor. Eu tinha que obedecer ao pastor. A lei do pastor era a lei. Pastor, apóstolo, bispo, semideus, semifrio, fosse quem fosse. O que eles diziam era lei. Mas não é isso que diz a palavra. Quando as pessoas às vezes dizem assim: pastor, aquela pessoa está em pecado, você não confronta? O Espírito Santo de Deus não é suficiente para confrontar. A Bíblia diz que ele foi enviado para convencer o mundo do quê? Do pecado. Então não tem que ser eu a convencer. Eu só tenho que ministrar a palavra. E quando alguém me vem perguntar: pastor, acha que eu estou em pecado? Eu tenho que virar a seta para a pessoa outra vez e dizer-lhe: analisa a tua vida. Porque não sou eu. Eu não vou acusar ninguém. Não posso. A não ser que seja mesmo à minha frente. E aí eu tenho que fazer Mateus 18. Vou e repreendo a pessoa. Se a pessoa me escutar, eu ganhei a pessoa. Se a pessoa não me escutar, vou e chamo o presbitério. E se ele não escutar nem a mim nem ao presbitério, eu vou e exponho à igreja. Até hoje, nunca precisei de o fazer. E já vão 25 ou 26 anos de pastorado. Portanto, luto ministerial. Vamos ver a primeira passagem essa, João 18. João capítulo 18, versículo 25, diz assim: e Simão Pedro estava ali e aquentava-se, e disseram-lhe, pois, não és tu também um dos seus discípulos? E estavam-se a referir a Jesus. E ele negou e disse: não sou. Antes de passares para o versículo 26, é isso, obrigado. Está ali um pormenor tão interessante.
O apóstolo João, quando escreveu, como é que escreveu o nome dele? Simão. Jesus já lhe tinha mudado o apelido de Barjonas para Pedro. Teoricamente, ele já tinha sido transformado. Irmãos, presta atenção. Olhe bem para mim. Eu sei que sou feio, mas você faz assim e é capaz de não doer. Termos sido transformados por Jesus não quer dizer que não continuemos a cometer erros. Termos sido transformados por Jesus implica uma coisa apenas. Eu sei que eu cometi o meu erro, mas eu tenho que me arrepender. Antes de eu ser transformado por Jesus, eu não me arrependia. Eu arranjava uma desculpa, para justificar a minha atitude, as minhas palavras, a minha postura, aquilo que aconteceu. Agora que eu fui transformado por Jesus, agora que eu sou um filho de Deus, uma nova criatura, eu vou continuar a errar, porque a natureza errada ainda está cá. E qual é a diferença verdadeira para aqueles que ainda não foram transformados? Apesar do meu erro, eu assumo o meu erro. Eu peço perdão a Deus dos meus pecados. Se eu falhei com o meu pastor, eu vou ter com o meu pastor em privado e peço-lhe perdão. Se eu falhei com o meu irmão do lado, eu vou ter com ele em privado e digo-lhe, perdoa-me porque eu te amo, és meu irmão. Se eu falhei com a minha esposa, se eu falhei com os meus filhos, se eu falhei com alguém, eu vou e arrependo-me. Esse, para mim, é o verdadeiro sinal que fui transformado. Atenção, aqui não há milha extra. Eu ouvi a mensagem de domingo. Eu não estava cá, mas eu estava a ouvir. Aqui não há milha extra, não é, Helena? Porque se houver milha extra, sabe o que é que você vai fazer? Você vai pedir perdão. Imagine que eu zangava-me aqui com o Zé. Já aconteceu. A gente já se zangou e a gente já se perdoou. Já lá vão uns anos, graças a Deus. O transformado dá graças a Deus pela nova oportunidade de poder estar com a pessoa, servir a Deus com a pessoa e ser feliz com a pessoa ao seu lado. O não transformado é aquele que vai ter aqui com a Dona Ninja e diz, já pedi perdão. Não foste transformado. Porque o transformado não tem necessidade de espalhar. A boa nova não é eu pedi perdão para me engrandecer, eu já estou errado. Tudo o que eu faço é para engrandecer a Ele e só a Ele. Então não é para eu dizer. Os frutos falarão por nós. Hoje temos frutos que falam por nós em como nos perdoamos e como estamos bem e nunca estivemos tão bem como agora. Vocês estão a compreender? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Não há milha extra. Não há túnica que eu possa repartir. Ou eu faço o que é certo, ou eu vou continuar na mesma. Então eu não fui transformado. Eu preciso de fazer o luto. Versículo 26, Tiago, faz favor. E um dos servos, veja, ele já negou uma vez, e um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse, não te vi eu no horto, atenção que ali está o horto, mas não te vi eu nos arbustos, não te vi eu no jardim com ele? Versículo 27. E Pedro negou segunda vez, e logo cantou o galo. Ou seja,
Pedro negou-os 3 vezes, quando Jesus lhe tinha dito: tu estás a dizer que vais comigo até à morte? Vou. Pastor, conte comigo. Estamos juntos. Jesus, ok? E Jesus disse-lhe: olha, então eu vou-te dizer. Antes que o galo cante, antes das 4, 5 da manhã do dia de hoje, tu vais-me negar 3 vezes. Porquê que isto aconteceu? Porque Pedro não fez o luto. Qual luto? Do velho eu para o eu transformado. Não, espera, é porque Pedro tem um segundo luto, que o ia matando. É que é isso que eu quero que vocês compreendam. Porquê que é importante nós fazermos o luto ministerial? Irmãos, eu fiz. Eu estive 1 ano parado. Até foi mais do que 1 ano parado. Eu estive 1 ano a ouvir a palavra. Eu estive 1 ano a obedecer a um pastor. Eu estive 1 ano a medir os 5 alqueires da minha cabeça. Eu precisei de 1 ano para perder medos de certas coisas que se passaram na minha vida ministerial. E, por exemplo, quando eu entrei nessa igreja onde eu estive pela primeira vez, eu estive muito tempo abraçado a várias pessoas a quem eu fui pedir perdão por coisas do passado. A maior parte dizia-me assim: oh pastor, não há nada, você não me fez nada de mal, não há nada do que perdoar. Mas eu sentia que tinha feito errado. Vocês conseguem compreender isto? Eu sentia. Não interessa o que é que a outra pessoa sente, porque o perdão, eu não estou a libertar os outros. Quando eu tomo a decisão de perdoar, que não é minha essa decisão, vem dele. Quando ele rasga o meu coraçãozinho, quebranta, de maneira que eu esteja apto a perdoar, eu estou-me a libertar a mim da morte, não é o outro. Vocês estão-me a... Saúde e vida, estão-me a compreender? Mentalizem-se disto. O luto ministerial é a minha forma de encerrar aquele capítulo. Eu era bispo lá. E quando eu saí, eu não continuei a ser bispo. Ainda hoje há irmãs que me tratam por bispo e eu faço sempre questão de dizer: eu não sou bispo. Eu nunca pedi para ser. Eu nunca aspirei ao episcopado. 1 Timóteo 3 diz: aquele que aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Mas eu nunca aspirei a ser bispo. Nessa denominação, quando me levantaram ao grau mais alto de pastor, porque lá há graus de pastor. Há o pastor de 30 graus, há o pastor de 45, há o pastor de 90 graus e o pastor de 180. Que é os que cozem melhor, porque 180 graus, 1 horinha no forno, ou 2, e a carninha fica... Estou a brincar. Quando me levantaram ao grau mais alto do pastorado, eu senti que estava a entrar na minha chamada verdadeira, pastor de pastores. E foi uma altura muito boa da minha carreira ministerial. Passado 1 ano, quiseram-me propor episcopado. E eu perguntei: tem mesmo que ser? Se você quer continuar como supervisor da regional, tem que ser. Porque eu não sentia que fosse... Eu não estava a sentir que aquilo era a vontade de Deus. E o que é certo é que Deus tirou-me de lá. Vocês estão a entender? Estás arrependido? Não.
Não, senhor. Tiveste dúvidas? Tive. Houve momentos que eu cheguei a duvidar. Mas depois Deus, com a sua grande compaixão, misericórdia, a sua sempiterna paciência e longanimidade, lá me mostrava por A mais B que eu tinha tomado a decisão certa. Que Ele estava comigo. Eu precisei daquele ano para entender que ia haver coisas... Olha, vocês deixem-me explicar isto até ao fim. Não levem a mal. É só para vocês perceberem o que é que eu estou a ministrar a vocês hoje. Desculpem. Eu precisei daquele ano e precisei de mais alguns para a frente. Mas precisei daquele ano para entender que eu ia orar por certas coisas que não iam ter resposta. Não. Deus não ia ouvir. Deus não iria responder. Pastor, então, mas tudo o que o pastor orava, Deus respondia. Sim. Qual Deus? Nem tudo nem tudo que nós oramos a Deus é da vontade de Deus. E isso é muito duro. O líder desse ministério, onde eu estive 22 anos, quando estiveste, Carlos? Uns 22 ou 24 que a minha mãe teve. Só por curiosidade. 16. Mais ainda. 30. Uma porrada deles. Então ele era miúdo, lembro-me dele a brincar e com o braço partido. Lembras-te? Quando esse líder saiu da igreja de onde ele vinha, as primeiras pessoas por quem ele orou morreram. E eu lembro-me dele contar isto. E esta semana, depois de ter falado com o pastor Jonas, eu lembrei-me disso. E pensei, ele não fez o luto. Ele também não fez. Por isso ele ficou chocado. Quando orou para que a pessoa fosse curada, na vez de orar que a vontade de Deus fosse feita. Vocês estão a compreender? Então na fase do luto temos que orar que a vontade de Deus seja feita. Não é na fase do luto. É para o resto da tua vida. Tu não és ninguém para dizer que a pessoa seja curada. Porque não há nada que nós façamos que seja em nosso nome, em nosso poder ou em nossa autoridade. É tudo através do nome, do poder e do sangue de Jesus. Mas Pedro disse, não tenho ouro nem prata, levanta-te. Ele podia-se ter levantado, recebido um abracinho do apóstolo e cair no chão. Porque nós não sabemos a fé da pessoa que está a receber. Às vezes eu falo aqui com as nossas irmãs que me dizem assim, pastor, tenho uma catarata no olho, mas vou ser operada agora em julho, no final de julho. Mãe, você acha que a minha oração vai ser que seja curada sem precisar da cirurgia? Não, porque a fé daquela irmã está na cirurgia. Então a minha oração vai ser, as tuas mãos
vão estar nas mãos do cirurgião e da equipa. Tudo vai correr maravilhosamente bem. Obrigado, Senhor. É isto. Isto é fruto do luto ministerial. Outra coisa, para os que são diáconos. Não critique se a igreja para onde você vai não tem farda. Fardamento. Só porque na outra onde você estava, tinha. Mas a farda mostrava que as pessoas estavam a servir e coisa e tal. Isso é para a glória pessoal. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Você tem um crachá que só não é mais pequenino, que é para as pessoas não porem a lupa para ver. Mas é uma coisa simples. Porque o serviço tem que sair cá de dentro para a glória dele. Não é para ninguém se engrandecer. Vocês estão-me a compreender? O presbitério tem um papel, para mim, ainda mais importante que o pastorado. Sabe porquê? Porque se o pastor faltar, se o pastor for de férias, quem é que vai segurar a igreja? É o presbitério. Por isso eu não posso só ter 1 ou 2 presbíteros, eu tenho que ter 10, 12. Se eu puder ter mais, eu tenho que ter mais. Para que a carga seja distribuída equitativamente a todos. Não é com tem que ser igual para todos. Não, porque uns suportam uma coisa, outros suportam outra. Eu tenho, não é presbíteros de primeira e presbíteros de segunda, mas eu tenho presbíteros mais crescidos na fé e outros menos crescidos na fé. E cada um suporta a sua carga. E juntos suportamos a carga toda. E quando vocês faltam, sabe quem é que suporta a carga toda? É o pilar principal. Que só aguenta porque por trás desse pilar principal está a pedra de esquina, que é Jesus Cristo. Porque senão, catapum, catraplás, pum, pum, pum. Exatamente. Vocês estão a compreender? Pedro negou Jesus 3 vezes, mesmo apesar do aviso. Eu vou falhar, faz. Eu vou falhar, vou. Vamos todos falhar, vamos. Lição número 1. Falhar não é fatal. Esta frase eu aprendi há 30 ou 40 anos atrás, mas tinha um ponto. Eu acrescento-lhe uma vírgula e acrescento este complemento. Falhar não é fatal, vírgula, se tu te arrependeres do teu pecado. Tu podes ter cometido um erro e falar mal a um irmão e o irmão não vir mais. Mas se tu te arrependeres e fores atrás da pessoa e pedires perdão, a pessoa volta. E é aí que mostramos crescimento. Agora, o segredo. A seguir vou ao pastor contar. Que é para eu ter a glória. Não. Boca de siri. E diz ao irmão, isto fica só entre nós. Quem é que me está a compreender? Vocês estão-me a compreender ou não? Falhar não é fatal se eu me arrepender. Se eu não me arrepender, pode não ser fatal para o pastor, que o pastor pode ser um fulano como eu. Mas vai ser fatal, mais tarde ou mais cedo, para o Espírito Santo de Deus e para Deus. Eu nunca pus ninguém fora da igreja. Ouça bem. E já tive aqui pessoas que me fizeram bastante estragos.
E toda a liderança pressionava-me a dizer: pastor, você tem que o sentar, tem que o tirar, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo. E eu sempre respondia e continuo a responder: Ele é que é o Senhor, Ele é que manda na igreja, Ele tira quando Ele quiser, nós só temos é que amenizar o estrago e corrigir a situação. Verdade ou mentira? É assim que temos que agir. Nós não podemos empurrar as pessoas. Se Deus o tirar, também só Deus é que o pode, ou ela, cá pôr outra vez. Então, esta semana, por exemplo, acusaram-me de não ser misericordioso nem compassivo. Foram escrever por uma das mensagens do YouTube, da Escola Bíblica, onde eu falo de misericórdia, compaixão, e foram lá escrever que eu não praticava o que pregava. Mas que oravam a Deus, o espírito de religiosidade, mas que oravam a Deus para que eu viesse a praticar o que estava a pregar. Ora, eu não sei como é que é no seu quintal, mas no meu quintal, beatas e caroços e lixo, eu deito fora. Por isso eu fui e apaguei aqueles comentários. Porque no meu quintal, eu não quero coisas más. Para terem coragem, e isto é que era mandar uma mensagem diretamente e dizer: eu sou o fulano de tal e sou a fulana de tal. E o pastor está a fazer isto, isto e isto. Eu não acho justo. Mas depois sentam-se, põem o cinto de segurança e esperam pela minha resposta. Porque quando vier a resposta, vem com a palavra de Deus e não vão gostar. Aqui é que está. Então, passou-se algum tempo, porque veja, entretanto Jesus foi crucificado. Ouça bem. Foi ao túmulo, foi ao inferno, deu 2 chapadas no diabo, arrancou-lhe as chaves da morte e do inferno, ressuscitou ao 3º dia, juntamente com ele todos quantos nele creram. Deve ter sido lindo, deve. Alguns em casa. Quem és tu? Eu sou o teu tio-avô. Jesus foi aonde? A casa da sua própria mãe e dos irmãos, aliás. Estavam lá a orar. E apareceu para o Tomé pôr o dedo nas marcas. Foi ou não foi? E quem é que não estava lá? Quem é que sabe? Pedro. Tinha ido às compras. Ao Mercadona. Jesus apareceu aos discípulos que iam a caminho de onde? Quem é que sabe? Emaús. Não o reconheceram também. Só o reconheceram quando ele partiu o pão e disse: comei bem, não sei o quê. Fez a mesma coisa e eles: tivemos aqui o Senhor e não demos conta. Parecemos nós. Todos os domingos temos a glória de Deus aqui nesta casa e alguns ficam sempre: está muito frio o ar-condicionado. Também não estou a dizer que foste tu. Isto o tempo foi passando. Porque Jesus ainda esteve quantos dias antes de subir aos céus? Quem é que sabe? 40 dias. Muito perto da ascensão de Jesus aos céus. Vamos dizer assim, a tirar assim, 1 mês e meio. Os discípulos foram pescar porque não tinham, nem tinham o que. Shop. Queriam dar ao serrote e não tinham nada. E Pedro disse: eu tenho ali os barcos, vamos pescar. E foram. E quando estavam a pescar, alguém olhou e viu Jesus na praia e disse: olha o Senhor ali. Pedro estava em trajes menores, para não dizer que estava nu.
E quando ele viu que era Jesus, vestiu-se, lançou-se ao mar e foi ter com Jesus. Mas não houve conversa. Trazes peixinho, então dá cá. Jesus estava a fazer brasa para comerem e assou os peixes com eles e comeu com eles. E já estavam a comer. E quando você lê isto em João, não é, Tiago? Aquela outra passagem que eu te pedi. Se você for ler, você vai se aperceber que há um grupo que está delirado porque ele está ali e Pedro está à parte porque se sente um nojo. Pecador, indigno, miserável. Exatamente aquilo que eu senti, aquilo que Paulo sentiu, aquilo que, olha o que eu vou dizer, os verdadeiros transformados por Jesus Cristo sentem quando falham. O chão não é digno de ter os nossos joelhos. Está a ver o que eu estou a dizer? E Jesus, sem sair do lugar onde está, com uma dourada na mão, olhou e disse assim, porque sabe que o discurso não foi assim tão perto, porque os outros tinham que ouvir. Aqui sim. O que é que diz a palavra de Deus em Mateus 6? Não é preciso abrir, é só para comentar. Tu vai, fecha-te nos teus aposentos e fala em oculto com o teu Pai que está nos céus. E Ele te recompensará. Algumas versões dizem responderá em público. Pedro, sim, Senhor. Tu amas-me? Amo. Olha, põe aí, Tiago, faz favor. Simão, filho de Jonas. Atenção. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Simão, Bar-Jonas. Olha, eu digo-vos uma coisa. Eu vou tentar pôr para os nossos dias. Se eu tivesse tido um conflito, não, porque isto não foi um conflito, isto foi uma falha. Se eu tivesse no lugar de Pedro e eu tivesse tido uma falha com o meu pastor, eu servia pastores que eu amei profundamente. E eu soubesse que estávamos a jantar na mesma mesa, mas eu lá ao fundo, e ele cá na cabeceira, e ele me tratasse por você, quando antes me tratava por tu, eu acho que eu desatava a chorar. Eu desatava a chorar porque eu sentia que não estava perdoado. Foi o que Jesus lhe mostrou, porque já não lhe chamou Pedro. Não o tratou pelo nome de transformado. Foi buscar o nome da antiga identidade dele. Simão Bar-Jonas. Aquilo deve ter mexido com ele. Põe lá o versículo, Tiago, faz favor, desculpa. Amas-me mais do que estes? Olha o silêncio na mesa. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse-lhe, apascenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, Bar-Jonas, amas-me? E disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus respondeu-lhe, apascenta as minhas ovelhas. Os discípulos
pensaram: Ele está a corrigi-lo. Este pensamento leva-nos à derrota. Ouviu o que eu estou a dizer? Você estiver numa reunião comigo, com mais presbíteros, com mais pessoas de responsabilidade, com pastores, e você ouvir-me falar, nem que seja um bocadinho mais agressivo para um deles, não fique a pensar: estás a ser corrigido. Porque, já estás derrotado. Clama naquele momento a tua obrigação. A nossa obrigação é misericórdia e compaixão. Toca no coração do pastor. Senhor, que ele se acalme, que ele... a gente quer estar bem, Senhor. Tu és o Senhor do amor, tu és aquele... Tu és aquele que fizeste uma ponte entre o teu trono e o abismo onde nós estávamos. Essa ponte é Jesus. Tu constróis pontes. Tu és diplomata. Tu és um Deus de amor. Toca no coração dele. Toca no coração da pessoa que está a ouvir. Porque é isto. Isto é que é o verdadeiro sentimento de transformação. Vocês estão a compreender? Põe outra vez, Tiago. Desculpa. Tu, Barjonas, Simão, filho de Barjonas, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Para mim disse: sim, eu amo. Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez: Simão, Barjonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? Ou seja, primeiro trata-me por um nome antigo. Está a dizer que eu não fui transformado. Põe em causa o meu amor por ele. Como é que ele só não se iria entristecer se ele tivesse duro, coração em pedra? Eu é que tenho razão. Eu é que fui confrontado. Ele estava lá dentro com os outros. Ele nem viu. Mas ele alertou-te. Pois, mas ele podia-me ter dito com mais pormenores. Irmãos, Deus não fala com pormenores. Deus não dá. Ele disse a Noé: faz-me uma arca com X côvados de comprido, de largura, de altura, desta madeira. Agora, como é que a vais fazer? Quanto tempo é que vais levar? E parafusos é que tu vais usar? E pregos? E martelos? E betume? Deus não olha para esses pormenores. É isto que eu quero que vocês compreendam. O versículo é o 18, não é que a gente está, não é? 17. Amas-me? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Mas não para aqui, porque olha o que é que Jesus lhe disse no 18. Na verdade te digo que, à frente de todos, quando eras mais moço, tinhas o sangue na guelra. Eu estou a pôr isto para o português corrente. Tinhas a mania que comias alpista e que voavas como os pássaros. E andavas por onde querias, voavas como os pássaros. Mas quando já fores mais velho, mais experiente, quando tu já estiveres mais quebrantado, estenderás as tuas mãos e outro te ajudará. E te levará para onde tu não queiras. Estarás à mercê de outros. Versículo 19. Disse isto significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: dá-me uma oferta. Segue-me. E aqui, novamente, Simão passou a Simão Pedro. Jesus não se virou para ele e disse-lhe: agora faz comigo esta oração. Eu reconheço que andava perdido. Eu reconheço que sou um pecador.
Entregue a minha vida. Vocês estão a compreender? Segue-me. Aquele segue-me tem que bater aqui com força dentro do coração, de maneira que nunca mais sejamos mesmo os mesmos. Eu não sei se eu consegui fazer-me explicar a importância. Para Pedro foram 40 dias de luto ministerial. Por acaso até nem foram. Foi muito mais. Muito mais. Para Paulo foram 3 anos na Arábia. 3 anos na Arábia. Para José foram 15 anos. 13 anos nas prisões e escravidão. Para Moisés foram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E depois, quando foi fazer a obra de Deus, por causa da iniquidade do povo que ele tanto amava, mais 40 anos às voltas no deserto. E, pastor, já não sei se eu quero ir para o ministério. O que é que me está a entender? Vocês estão a me entender ou não? Posso terminar aqui com um versículo que eu vou pedir ali ao Tiago para abrir, para a gente terminar, já é tarde. E as pessoas querem se deitar, não é? Portanto, Josué capítulo 3. Para a semana vamos falar sobre despir as vestes sacerdotais. Eu digo-vos, ainda é melhor que isto. Se vocês gostaram desta mescla de marisco, para a semana é só lagosta e lavagante. Josué 3, versículo 1. Diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Versículo 2. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Versículo 4. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Eu vou parar aqui. Quando nós decidimos fazer o luto ministerial, é porque temos esperança que Deus tem mais algo para nós. E Ele tem. Está a ouvir o que eu estou a dizer? É porque há pessoas que depois acabam por fazer o luto ministerial durante o tempo de serviço na igreja nova em questão. E então andam erráticos, aqueles primeiros anos, andam ali, o caráter sobrepõe-se ao espírito e são assim mais coisas. Pois parece que são pessoas rebeldes e não são. Têm um bom coração. Mas vêm feridos de coisas de trás e faz com que as decisões que tomam sejam postas em causa porque não fazem sentido a um servo de Deus que é suposto. Por isso, a distância. Às vezes nós temos, nos primeiros tempos, temos que manter uma certa distância. 2000 côvados é aproximadamente 1 quilómetro. É longe. Mas os levitas também não levavam a arca no chão. Eles levavam a arca aqui, ó, para que fosse visível. E não se esqueça que o topo da arca tinha os 2 querubins feitos em ouro. Aquilo brilhava com o sol. Eles sabiam onde é que estava a glória de Deus. Tu podes ter uma pequena distância para fazeres a tua limpeza, o teu luto, mas nunca percas o foco do caminho que tu tens que fazer, porque como lemos aqui no 4,
porquanto por este caminho nunca passaste antes. Aquilo que vem a seguir, tu nunca fizeste. Mas eu já sou diácono, já sou assistente há 20 anos. Eu sou intercessora. Eu, 20 e 25 anos como professor de igreja infantil. Aquilo que tu vais fazer agora, nunca fizeste antes. Isso são pequenos pormenores. Às vezes, e vou ser sincero, a nossa postura na igreja diz logo o que é que fomos no passado. Se não fomos transformados por Jesus, a tendência será mostrar que fomos pastores, que é para as pessoas se impressionarem. Eu já vos disse, eu vou às outras igrejas, eu não vou de fato. E não estou preocupado se me reconhecem ou não. Alguns de vocês já foram comigo e sabem isso. Já me aconteceu, até numa igreja onde eu nem esperava ter reconhecimento, eu fui reconhecido. E queriam que eu fosse para a frente. Só que eu tinha ali a minha esposa, tinha a avó da minha mulher, e eu decidi não ir para a frente. Porque eu decidi que tinha que estar ao pé da minha família. Vocês estão a compreender? Há momentos em que temos que decidir que a nossa família é mais importante que aquilo que aparentamos ser. E naquele momento eu não me sentia nada. Naquele momento eu não sentia sequer fosse o que fosse. E vocês vão ter que ouvir esta mensagem muitas vezes. Porque estão aqui segredos que vocês só se vão perceber quando ouvirem a terceira e a quarta e talvez a 10ª vez. Eu sei que é uma mensagem comprida, e desculpem. Eu peço desculpa pela hora, mesmo. Prometo que para a semana será mais cedo. Mas isso não é por mim. É melhor porque é a palavra de Deus e porque é o Senhor que deu. Mas compreendam isto. Se não fizeste o luto, faz. Perdoa todos os que te fizeram mal. Limpa o teu coração. Encontras alguém desses tempos, vai e pede perdão. Mas você não me fez mal nenhum. Mas eu quero pedir perdão na mesma. Eu peço perdão se alguma vez falei mal, se alguma vez critiquei, se alguma vez fui indelicado. E eu não vou dizer que a culpa foi porque me obrigavam ou porque eu tinha que fazer. Não, eu errei. Eu assumo. Se eu para Deus tenho coragem de dizer, eu assumo a minha responsabilidade. Eu assumo os meus erros. Porque é que eu não tenho coragem de o fazer ao meu irmão que eu vejo? Assume os teus erros e o Senhor te recompensará. Amém? Vamos orar? Paizinho, graças te damos, te agradecemos. Não temos palavras, Senhor, para definir aquilo que tu fizeste esta noite. Humildemente, Senhor, graças te dou pela capacidade que tu me dás. Eu não sou nada, eu não tenho valor nenhum. Eu sou pó. Mas tu me chamaste e eu quero. Até tu me vis buscar, Senhor. Cumprir integralmente aquilo para que fui chamado. Ser obediente. Pagar o preço. Eu pago o preço. Eu pago o preço. Eu não choro o preço. Eu não penso duas vezes. Eu não fico a duvidar. Eu pago. Pelo amor que eu tenho em servir ao teu nome. Pelo amor que eu tenho, pelo temor que eu tenho pelo teu nome, pelo amor que eu tenho à tua casa, ao teu evangelho, à verdade, à salvação das almas, Senhor, aos perdidos. E que nesta noite cada um destes que estão aqui, aqueles que vão ver e ouvir, ver este vídeo e ouvir esta mensagem, Senhor, possam ser tocados, transformados, libertos, totalmente reabilitados, Senhor, pelo teu Santo Espírito, para a tua glória, no nome de Jesus. E todos dizem comigo, amém.